Se eu te dissesse que o físico mais impressionante do palco pode estar mais próximo de um hospital do que da longevidade, você acreditaria? Hoje nós vamos expor a verdade que ninguém mostra sobre hipertrofia extrema, exames de sangue, creatinina alta, supressão hormonal e qualidade muscular real. Porque não basta parecer forte, é preciso ser metabolicamente saudável. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vasboas e nesse vídeo você vai descobrir como exames laboratoriais legais estão revelando o custo fisiológico invisível do físico profissional e como validar a verdadeira qualidade muscular. Então assiste até o final, porque eu vou te mostrar um novo modelo de hipertrofia sustentável baseado em biomarcadores reais. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, clica no botão de hype para apoiar o conteúdo. E se você quer mais resultados reais com segurança, visita o site da Max Titânio e usa meu cupom para ganhar um desconto de 10% na qualquer suplemento. Ou melhor aí, no site da Probiótica, utilize o cupom Personal Fábio para ganhar um descontão de 15% na compra de qualquer suplemento que você precisar. Agora vamos abrir o que está por trás do físico perfeito. Vamos junto! Vou começar falando sobre a ilusão do físico perfeito para a competição. Quando você vê um atleta levantando um troféu profissional, o que você está vendo é estética máxima, mas o que você não vê é a fisiologia interna. Existe uma desconexão brutal entre aparência muscular e saúde metabólica. No palco, o corpo está no pico visual, mas muitas vezes no limite fisiológico. Isso acontece porque a hipertrofia extrema exige restrição hídrica agressiva, manipulação eletrolítica, sobrecarga renal e estresse inflamatório sistêmico e supressão hormonal prolongada. A literatura científica chama isso de estresse metabólico crônico induzido por performance extrema. E em linguagem simples, para facilitar sua vida, o corpo está funcionando em modo sobrevivência, mesmo parecendo perfeito. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research de Helms e outros colaboradores em 2014 mostrou que atletas em preparação competitiva apresentam aumento de cortisol, redução da testosterona, aumento de marcadores inflamatórios, queda da função imunológica, ou seja, aparência máxima, saúde mínima. E aqui vem a parte mais chocante. A densidade muscular visível pode esconder inflamação sistêmica grave. Isso ocorre porque o tecido muscular pode manter volume mesmo quando há edema intracelular patológico, retenção de sódio, fibrose muscular, disfunção mitocondrial. O músculo parece duro, hard, mas pode estar metabolicamente comprometido. Isso explica porque alguns atletas aparentemente perfeitos desenvolvem fadiga inexplicável, arritmias, insuficiência renal precoce, colapsos hormonais. O corpo estava avisando, mas a estética mascarou o problema. E aqui vai uma pergunta para você comentar. Você acha que o físico de palco representa saúde ou apenas performance temporária? Escreve aqui nos comentários embaixo. Agora segura isso, porque se o músculo pode enganar visualmente, o sangue não mente. E é aqui que entramos no custo real da hipertrofia extrema. Então agora eu vou falar sobre o custo renal e cardiovascular real. Vamos falar de biomarcadores que realmente definem longevidade. São elas: creatinina, cistatina C e taxa de filtração glomerular. Esses são indicadores diretos da função renal. Creatinina alta em atletas pode ocorrer por maior massa muscular, mas quando está cronicamente elevada junto com a queda até TFG, temos risco renal real. A cistatina C é ainda mais sensível, porque não depende da massa muscular. Se ela sobe, a filtragem renal está comprometida. Estudos científicos mostram que atletas expostos a longos períodos de sobrecarga metabólica apresentam sinais de hiperfiltração glomerular inicial, seguida de queda progressiva da função renal. Isso é típico de órgãos trabalhando acima do limite por anos. Agora, o coração.
A hipertrofia extrema não ocorre só no bíceps, ela ocorre também no ventrículo esquerdo do coração, afinal de contas ele também é um músculo. Chamamos isso de hipertrofia ventricular esquerda patológica. Isso significa que o coração fica mais espesso, mais rígido e menos eficiente, e isso aumenta o risco de arritmia, insuficiência cardíaca e morte súbita. Estudo no European Heart Journal de 2018 mostrou maior prevalência de remodelação cardíaca adversa em atletas submetidos a cargas fisiológicas extremas por longo prazo. Em linguagem simples, para facilitar seu entendimento, seu braço pode crescer, mas seu coração pode endurecer. E aqui está a virada de mentalidade mais importante do vídeo. A medida real da sua saúde não é a circunferência do braço, é a taxa de filtração renal e a elasticidade vascular. Então comenta aqui embaixo. Você já fez exame completo de função renal e cardíaca para acompanhar seu treino? Porque o próximo nível de risco é ainda mais silencioso, o sistema hormonal. Por isso que agora preciso falar do colapso endócrino e realidade hormonal. O eixo HPTA, que é o hipotálamo, hipófise e testículos, controlam a produção natural de testosterona. Quando há exposição prolongada a hormônios exógenos, ocorre supressão. O corpo para de produzir. Pois é, isso é chamado de hipogonadismo secundário induzido, guarda esse nome. Em linguagem simples, para facilitar sua vida, o organismo esquece como produzir seus próprios hormônios, acredite. E em muitos casos não recupera. Pesquisas mostram que após anos de supressão prolongada, a função hormonal natural pode não retornar ao seu baseline. Agora entra uma tendência muito importante de 2026. Cada vez mais atletas aposentados dependem permanentemente de TRH, que é a terapia de reposição hormonal, ou TRT, terapia de reposição de testosterona. Mas existe um problema pouco discutido: a transição da performance máxima para o metabolismo basal da vida comum. Quando o corpo sai de um ambiente de estímulo extremo, mas permanece com fisiologia alterada, isso gera dificuldade metabólica, resistência insulínica, queda de densidade óssea, fadiga crônica. Em termos simples, para facilitar seu entendimento, mais uma vez, o corpo foi calibrado para competir, mas precisa aprender a sobreviver normalmente. E isso nem sempre acontece. Agora pensa comigo. Se estética não garante saúde, se órgãos internos pagam o preço, se hormônios colapsam, como saber se o músculo é realmente saudável? A resposta está nos biomarcadores avançados. Segue no vídeo para aprender mais, mas antes, me ajuda aí, se inscreve no canal e se você ainda não deixou sua curtida, deixa, porque isso me ajuda demais a esse vídeo a chegar em mais pessoas que já estão se aventurando no mundo da farmacologia ou que até mesmo pretende, mas lembre-se, eu não incentivo isso. O seu uso é da sua responsabilidade. Então agora eu quero te ajudar a entender a validação por biomarcadores avançados. Em 2026 não se fala mais apenas em quantidade muscular, falamos em qualidade muscular metabólica. Eu explico. Isso envolve avaliar inflamação sistêmica, PCR ultrassensível, o estresse oxidativo, função mitocondrial indireta, perfil hormonal completo e marcadores de dano muscular crônico. A ciência moderna diferencia dois tipos de hipertrofia. Tem a hipertrofia funcional e a hipertrofia disfuncional com retenção patológica. Estudos em Frontiers in Physiology de 2021 mostra que retenção de líquido intracelular e fibrose podem simular crescimento muscular sem melhora funcional. Ou seja, nem todo músculo grande é músculo saudável. Em exames laboratoriais conseguem mostrar se o tecido está inflamado, se há sobrecarga sistêmica, se o corpo consegue sustentar aquela massa muscular. Isso é validar qualidade muscular real. É a ponte entre estética e biologia. E isso muda completamente a forma de treinar. Porque agora o treino não é guiado apenas por carga ou volume. É guiado por exames.
e isso nos leva ao futuro da hipertrofia. Vem comigo entender o novo modelo, hipertrofia sustentável baseada em saúde. O fisiculturismo, a musculação moderna está entrando na era do monitoramento clínico. Chamamos isso de hipertrofia baseada em biomarcadores. O conceito é simples: treino intenso somente enquanto os marcadores permanecem saudáveis. Mas quando a inflamação sobe, reduza o volume. Quando a função renal cai, ajusta a dieta proteica. Quando o cortisol sobe cronicamente, mude a periodização. Isso é treino inteligente. Protocolos sustentáveis incluem monitoramento trimestral de exames, periodização metabólica, controle inflamatório nutricional, estratégias de recuperação sistêmica. Meta-análises mostram que controle inflamatório melhora a recuperação muscular e reduz dano crônico. O objetivo deixa de ser troféu temporário, passa a ser metabolismo de alta performance vitalícia. Agora me diz, você prefere um físico extremo por alguns anos ou um corpo forte por décadas? Hoje você viu algo que o palco não mostra: a diferença entre músculo visual e músculo biologicamente sustentável. Aprendeu também que estética não garante saúde. Biomarcadores revelam a verdade e a nova era do fitness é baseada em exames reais. Se você quer evoluir com inteligência, segurança e ciência aplicada, se inscreve no canal agora mesmo, deixa aquele like maroto e ativa o sininho das notificações e dá uma hypada. Entra também na minha área de membros para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Se você está buscando suplementação de qualidade com desconto bacana, acessa o site da Max Titanium e usa o meu cupom MAX10 PersonalFábio para ganhar um desconto de 10% em qualquer suplemento, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use o cupom EUPROPersonalFábio para 15% de desconto. Se você gosta de vídeos, clique com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Insta, no TikTok, no Facebook para acompanhar mais os meus conteúdos diários. Muito obrigado de coração por assistir até aqui. E agora, clica em um dos vídeos recomendados na tela final, porque o próximo conteúdo vai aprofundar ainda mais a ciência real da hipertrofia dos seus treinos. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, bons treinos, se cuida e até mais.